Senhoras e senhores, meu cordialíssimo boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Nós temos uma transmissão ao vivo, online, em tempo integral, pela internet. E, portanto, nós temos, além do público presente, nós temos sempre um público que assiste à distância pelo Brasil afora. Temos associados, né? A nossa instituição tem um caráter nacional, nós temos associados em todos os estados da federação e temos até alguns que moram fora, em Portugal, Espanha, e nossos eventos, nossas sessões plenárias e os eventos acadêmicos são todos transmitidos num canal da internet, e é facílimo. Eu anuncio isso porque no aplicativo, ou no site do Instituto dos Advogados Brasileiros, ou no aplicativo, que é facílimo de baixar no smartphone, temos na versão do iPhone OS, ou na versão Android, nós temos um aplicativo que tem toda a história, tudo que acontece aqui é possível se ver no telefone, inclusive a transmissão das nossas sessões plenárias, dos nossos eventos acadêmicos, com um clique, né? Basta apertar, estamos ali online, ao vivo, e a transmissão, eu asseguro que é muito boa e é muito nítida. Tem um pequeno delay ali, essa é a imagem que está sendo transmitida. Tem um pequeno delay, que é, enfim, da tecnologia. E, com muita honra, eu inicio os trabalhos, com muita honra, recebendo aqui pessoas queridas e importantes do nosso judiciário. O nosso instituto completou agora, no dia 7 de setembro, 174 anos, e o nosso lema é na vanguarda do direito desde 1843. É um instituto que tem uma tradição formidável no debate do direito, e hoje é a consagração, porque nós temos aqui, promovido pela Comissão de Filosofia do Direito, que é presidida, veja só, veja, desembargador presidente, veja que honra, o presidente da Comissão de Filosofia do Direito é nada mais, nada menos do que o professor André Fontes, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da nossa região, da 2ª região. Então, não é pouca coisa, não. E eu digo aqui com o maior carinho, porque somos amigos há muitos anos, que eu acho que ele prefere aqui as nossas comissões do que o despacho lá no gabinete. Aqui ele se diverte mais, com certeza, aprecia mais, e é um membro assíduo, e organizou esse colóquio Leão de Gui, e nós vamos ter a honra de ter como presidente da mesa, em seguida eu chamarei para assumir a presidência o desembargador federal Hilton José Gomes de Queiroz, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da primeira região, que nos honra com a presença e vai conduzir aqui os trabalhos. Como palestrantes, como debatedores, como palestrantes, nós temos 2 desembargadores federais. O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, membro da casa, confrade, membro da nossa, como chamamos, da Casa de Montezuma, confrade desta casa, assíduo participante, sempre recebo sempre com muito prazer a revista do seu tribunal, com os seus trabalhos, com os seus escritos, com as suas histórias, e sempre transmito nas sessões plenárias e coloco à disposição da casa os seus escritos e a revista, que é muito apreciada do seu tribunal. E o outro debatedor, expositor, é o nosso desembargador federal André Ricardo Cruz Fontes, André Fontes, que é o presidente do Tribunal Regional da 2ª Região. Estivemos aqui há pouco prestigiando o encontro, a nossa queridíssima ministra Ellen Grace, membro também, consórcia
para não dizer a palavra que eu me recuso sempre, que é confreira, né? Então, não fica nem bem com a nossa, chamar a Ellen Grace de confreira, né? É a nossa consórcia, queridíssima, membro da casa, que esteve aqui até pouco, mas ela hoje viaja para Oman, enfim, não por lazer, por turismo, para atender compromisso de trabalho. Então, teve a delicadeza de passar aqui, mas foi, obviamente, dispensada, porque, enfim, não vai viajar mais daqui a pouco. E registro também a presença de várias autoridades, de vários membros da magistratura, o juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, doutora Helena Elias Pinto, que nos honra com a presença, também o desembargador federal, meu amigo dileto Abel Gomes, que nos honra com a sua presença, desembargador Manuel Eberhardt, presidente do Tribunal da Quinta, não é isso? Da Quinta Região. Juíza Cristiane Conde, da juíza federal, diretora do Foro da Seção da Justiça Federal do Espírito Santo, do juiz federal Eduardo André Fernandes, ex-presidente da AJUF, da 2ª Região, do juiz federal Roberto Carvalho Veloso, presidente da AJUF, da 2ª Região, titular atual, o doutor José Arthur Diniz Borges, juiz federal, convocado na presidência do Tribunal Federal da 2ª Região, mas os nossos diretores e demais membros da casa e ilustres participantes deste colóquio, senhoras e senhores, eu dou início aos trabalhos e tenho a honra de chamar para participar aqui, para ocupar a posição de palestrante, do desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que eu peço que venha para a mesa, o doutor André Fontes, que eu peço que venha para cá, e eu passo a presidência para o doutor Hilton José Gomes de Queiroz, que é o presidente do Tribunal Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, que tem como estado, quantos estados são? 14. Metade do Brasil. É a metade do Brasil, exatamente, mais da metade. Mais da metade do Brasil, sob a sua responsabilidade. E vai presidir os trabalhos, e eu tenho a honra de passar aqui o lugar para a sua excelência. Presidente, agradecendo por Vossa Excelência e assumindo a responsabilidade. Vamos sentar. Senhores, eu assumo a responsabilidade de presidir um debate que tem uma importância grande, um significado imenso para a comissão que neste venerando instituto cuida da filosofia do direito. O seu coordenador, eminente desembargador André Fontes, a quem nesta oportunidade saúdo, como também o faço em relação ao desembargador Thompson Flores Lentes, que está parte ativa nesse colóquio, não colocado como debate, um colóquio, uma conversação, que esse é o sentido do que se vai
examinar ou se vai escutar neste começo de noite, horário de verão, para lembrar. O tempo está escuro, mas a tarde ainda está aí pelo céu. Senhores, as saudações foram feitas pelo eminente presidente, doutor Técio Lins e Silva, eu azeiteiro, e não vou repeti-las para não causar o enfado ou alongar o tempo que me cabe nesta presidência para a condução dos trabalhos. Mas, de logo, eu ressalto o meu agradecimento ao mesmo tempo em que registro a responsabilidade com que assumo a presidência por delegação do eminente Dr. Técio Lins e Silva. Sua Excelência encaminhou-me ofício, por ele subscrito, dizendo que o Instituto dos Advogados Brasileiros tem a satisfação e a honra de convidá-lo para participar como presidente da mesa no colóquio sobre Leão de Guy, promovido pela Comissão de Filosofia do Direito de nossa entidade. A responsabilidade, como disse, é grande. Porque tudo nessa casa, desde o momento em que nela adentrei, tudo nessa casa revela a dimensão histórica do Instituto dos Advogados Brasileiros, Instituto dos Advogados do Brasil, com sede, que aqui tem sede. Os retratos que se veem afixados dessas venerandas figuras que encimam a presidência, mostram o que representa para o mundo jurídico nacional o Instituto dos Advogados do Brasil. Proximamente, eu via naquele lado Nabuco de Araújo, que inspirou o estadista do Império, vi Galdino, retrato de Galdino Siqueira, e o juiz federal Roberto Veloso lembrava-me aquelas qualidades de extraordinário penalista que foi Galdino Siqueira, tendo Sua Excelência, o juiz Roberto Veloso, uma obra sobre direito penal de Galdino Siqueira, o que é uma raridade e mostra como o Brasil tem história e história dentro do direito. Proximamente está a cadeira que foi ocupada por Dom Pedro II em 1843, quando instituiu ou criou o Instituto dos Advogados do Brasil. Em 1843, 3 anos depois do ato adicional com que foi outorgada a maioridade para aquele órfão da nação que era Dom Pedro II e que se tornou o imperador do Brasil, tendo uma importância extraordinária para a manutenção da identidade nacional. Pois ali, a cadeira com que, aos 17 anos de idade, assentara-se o nosso segundo imperador, com as feições um pouco envelhecidas, porque tão jovem era na época que poderia não inspirar o respeito necessário à majestade de seu cargo. Então, uma fisionomia severa, mas no corpo de um jovem que seguramente teria a aparência de um menino. Essas venerandas figuras, portanto, que foram responsáveis pela edificação desta casa. Lembro Rui Barbosa, que aqui pontificou. Rui Barbosa, aquele extraordinário jurista, iniciou sua carreira no Império e consolidou-a na República, sendo um grande construtor do próprio direito constitucional brasileiro. Então, tudo nessa casa respira a história antiga e a história moderna. Sim,
a história moderna naquela placa, presidente Técio, que está na entrada, no pórtico do edifício, lembrando aquela Marte, a funcionária Lida Monteiro, que tombou vitimada por uma bomba plantada, uma carta-bomba plantada, aberta pela infeliz servidora e que causou a sua morte. E aquele fato está ali registrado. Então, tudo isso é história contada, é história vivida e fixada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. Eu agradeço, portanto, presidente Técio, honrado estou eu com a designação feita por Vossa Excelência e assumo-a com o temor reverencial dos que sabem das responsabilidades que assumem. Ao mesmo tempo, eu tenho o encargo de conduzir esse colóquio sobre Leon de Guy. Leon de Guy, jurista francês, nascido em 1858, salvo engano, em Libourne, na França, e falecido em Bordeaux, no ano de 1928. Leon de Guy viveu sua vida numa trajetória que palmilhou 2 séculos, importantíssimos na história da humanidade, não o século inteiro, mas de 1858 a 1928, o que significa 70 anos de idade, bem vividos e num momento de grande transformação que sofreu o mundo. Para se entender Leon de Guy, é preciso primeiro considerá-lo como um cidadão francês, produto da história de seu povo e contextualizado num momento de profunda transformação sofrida pela história da humanidade, sofrida pela humanidade. Contextualizando-o na história de seu povo, é preciso lembrar que Leon de Guy é produto de uma França que, desde a antiguidade, foi ensanguentada por guerras, a começar da conquista romana. A conquista romana, empreendida na França por Júlio César, causou a morte de milhares de francos, considerados bárbaros pelos germanos, pelos romanos, culminando com o assédio e a destruição de Alésia, uma fortaleza tomada por César, em que faleceram, sucumbiram 70 mil francos no cerco de Alésia, tomada, incendiada, cujo chefe foi conduzido para Roma, Vercingetorix, o herói francês, acorrentado e posteriormente estrangulado após o triunfo de Júlio César. Mas a França, ensanguentada nesse episódio, que remonta aos tempos em que os romanos consideravam bárbaros os que ocupavam a Gália, a França rendeu outros personagens ilustres na sua história e enfrentou conflitos que ensanguentaram o seu solo, mas que resultaram em conquistas fundamentais para a definição do que constitui a civilização ocidental. A derrota dos hunos, o enfrentamento dos árabes e o enfrentamento dos árabes, se sabe, Roncesvalles, onde, ainda governando Carlos Magno, ano possivelmente fim do século X para fim do século IX para início do século X,
Roncesvalles barrou os árabes que desciam dos Pirineus para tomar o solo francês. E lá morre Rolando, que deu origem àquele obra famosa no ciclo da cavalaria da Idade Média, a Canção de Rolando, um clássico da literatura da Idade Média, sobrinho de Carlos Magno. Mas a França também se estiolou e estertorou na Guerra de 100 Anos com a Inglaterra, que culminou essa guerra com a morte de Joana d'Arc, heroína francesa e canonizada posteriormente, Santa Joana d'Arc. Mas a França, nós podemos observar como a história desse país vem tingida com o sangue de seu povo, de seus heróis. A França enfrenta todas aquelas guerras modernas dos reis, começa com o Henrique IV, Luís XIII, Luís XIV, e enfrenta o drama da Revolução, Luís XVI, que termina na guilhotina. Mais sangue francês que empapa o solo desse país e vai plantando as sementes das gerações que vão se seguir, que vão segui-los. A tormenta da Revolução levou a algo mais grave, a ascensão de Napoleão Bonaparte. A ascensão de Napoleão, que, levando os ideais da Revolução, levou também a ambição francesa de domínio do mundo, dominar o mundo. E aquelas guerras que ensanguentaram a França de 1700, após a queda da Revolução, 1794, 95, vem o 18 Brumário, fim do século XVIII, e se estende até 1815, primeiro marco, em que a França, destroçada pela guerra, perde homens, perde seus soldados. Vem a derrota da Rússia, o grande exército francês destruído, o exílio de Napoleão na ilha de Elba, o retorno de Napoleão triunfante, a derrota em Waterloo e o exílio definitivo de Napoleão em Santa Helena, onde ele morreu. São recordações de história que eu faço, mas para mostrar como o solo da França foi ensopado com o sangue de seus filhos. E desse solo encharcado com o sangue dos seus filhos, brotaram os homens que continuaram a França e que foi gestado Leon de Guy. Leon de Guy, 1858, nasce. Já a França passara a tormenta de Napoleão Bonaparte, o primeiro. Napoleão, lembro-me, numa descrição muito precisa de seu tipo, em reflexão desenvolvida pela pena do artista, Napoleão, em Victor Hugo, Napoleão é considerado, e a expressão francesa da pena de Victor Hugo, le grand bicheron, qui a été Napoléon dans l'Europe. O grande lenhador, vejam bem a expressão, o grande lenhador que foi Napoleão na Europa. Por que lenhador? A pergunta mais, a palavra que parece mais adequada, o grande açougueiro que foi Napoleão na Europa. Mas ele não diz isso. O grande lenhador, porque abateu todos, ou quase todos, os senhores do poder na Europa, graças à força das armas francesas e ao seu gênio de guerra.
Tudo isso, eu digo, são reflexões de história, mas que tem esse objetivo de ilustrar o que foi que a França deixou e plantou ao tempo em que viveu Leon de Guy. Leon de Guy foi produto desse solo ensanguentado pelo sangue francês, nasce pouco antes da invasão dos alemães à França, no reinado, no império de Napoleão III. Esse não tinha o gênio militar de Napoleão I, mas foi Napoleão e governou com mão de ferro a França até ser derrotado pelas forças prussianas em Sedan, a Batalha de Sedan, em que o gênio político de Bismarck, aliado ao talento militar de Moltke, o velho, não é o Moltke da Primeira Guerra Mundial, é o velho, conduziram as tropas alemãs à vitória com uma derrota fragorosa do exército francês em Sedan, valendo essa derrota para a Alemanha a sua unificação nacional e uma indenização pesada, considerada impagável pelos padrões da época, uma indenização pesada aos alemães, imposta aos franceses pelos alemães. Indenização a favor dos alemães. E Leon de Guy, jovem, acompanha ainda jovem, vê o seu país sangrar sob as armas alemãs. E enfrenta e vivencia também a Primeira Guerra Mundial. Já aí, na sua maturidade de jurista, e tendo todo esse ambiente histórico e mais as suas reflexões pessoais a influir em sua obra. Os trabalhos de Leon de Guy serão destacados pelos eminentes colegas que serão os protagonistas desse colóquio. Mas é preciso lembrar que, além do Leon de Guy, definido como um homem de seu país, num determinado momento da história, e fruto também de todas aquelas experiências históricas vividas pelos franceses, a obra de Leon de Guy busca impregnar-se de um caráter de rigorismo científico, diga-se, na estruturação do direito, procurando dar ao direito uma conformação objetiva, precisa, expungindo o direito de influências metafísicas, dentro daquela percepção também que já Auguste Comte, outro ilustre pensador francês anterior, o Auguste Comte, lançara na França o positivismo, a escola positiva, que tantos efeitos, tantas influências teve aqui no Brasil. Auguste Comte, com o estudo a sua teoria dos 3 estados, curso de filosofia positiva, a teoria dos 3 estados, teocrático, metafísico e o positivo científico, o que não impediu Auguste Comte de, no fim, até tornar-se, não é, um sacerdote de uma religião por ele mesmo criada para um templo positivo. Quer dizer, essa vocação, essa vontade de ser poderoso não contamina apenas
políticos ou empresários, até mesmo os pensadores deixam-se levar por essas veleidades do espírito. E aí, sucede. Aliás, como digressão, Robespierre, que foi prócer da Revolução Francesa, Robespierre se deixou retratar vestido como um deus antigo, não é? No culto da razão na França. Mas Augusto Comte tem uma influência na estruturação do pensamento de Leon Denis, dentro dessa perspectiva de herança cultural que é assimilada nos bancos das escolas e nas reflexões do estudioso, mas tem uma colaboração importantíssima na definição de seu perfil intelectual, tem uma colaboração importantíssima dos trabalhos de Émile Durkheim. Eu digo Durkheim porque eles Durkheim, mas eu pronuncio isso ainda daquele tempo que, não é? O francês pronuncia Washington, o francês pronuncia Eisenhower, então eu pronuncio Émile Durkheim. É assim que eu aprendi, Émile Durkheim. O Émile Durkheim é um sociólogo de extraordinária valia na elaboração científica da sociologia, libertando a sociologia das peias da filosofia para erigi-la como ciência dos fatos sociais. Émile Durkheim tem uma importância extraordinária, disse eu, uma importância inafastável na elaboração da obra jurídica de Leon Denis. Ao desenvolver, são 3 livros fundamentais, ele escreveu outros, inclusive artigos em revistas especializadas de sociologia, mas escreveu 3 livros fundamentais. Da divisão do trabalho social. O suicídio e as regras do método sociológico. Então, para uma percepção objetiva do que deva constituir o objeto específico da sociologia, esses livros são inafastáveis do cabedal das pessoas que se dedicam às ciências sociais, entre as quais, num certo modo, pode-se inserir o direito, embora não se possa dizer, e isso é meu entendimento, que o direito seja exclusivamente sociologia. Direito é algo mais. Mas Leon Denis, nessa obra da divisão do trabalho social, ele estabelece premissas que servem para toda a estruturação do pensamento. Émile Durkheim, nessa obra da divisão do trabalho social, estabelece premissas que foram usadas por Leon Denis nos seus fundamentos de direito e, possivelmente, nos seus desenvolvimentos sobre direito constitucional. E essa divisão do trabalho social, que é a interdependência social, essa divisão do trabalho social é que possibilita, de um lado, a divisão mecânica das atribuições e a divisão orgânica. E essa divisão de trabalho é que dá substrato, e isso está tratado por Émile Durkheim, dá substrato às regras jurídicas. O alcance dessa percepção, nos trabalhos de Émile Durkheim, o alcance dessa percepção é mostrado com
o desenvolvimento feito por ele da divisão mecânica da solidariedade social, devidamente comprovada pela análise das regras de direito, que, segundo o pensamento de Durkheim, autorizariam ou corroborariam essa divisão do trabalho social. Trabalho social, que significa a interdependência entre os seres humanos, que não podem viver sem a sociedade. E, à medida que vivem em sociedade, criam regras de comportamento, esquemas de interação que, a princípio, se revelam como regras morais, mas podem adquirir o plus, que é o direito, a normatividade pelo direito com a função sancionadora. Mas eu não vou entrar muito nisso, porque, na verdade, Leon Deguy procurou, como eu disse, dar uma base objetiva, sociológica ao fenômeno jurídico, valendo-se dos subsídios de Émile Durkheim nas suas pesquisas, construindo, portanto, não só a teoria do direito objetivo, como do direito subjetivo, o direito subjetivo, já aí sobre um aspecto diferente daquele enfoque da mera faculdade de agir, o poder que tem o homem de, nas relações com os outros homens, impor sua vontade por força da norma jurídica. Mas, na percepção de Deguy, a imposição, essa faculdade que tem um homem de impor a sua vontade, é para que ele possa atender à sua função na sociedade, como fruto da divisão do trabalho, em que tudo se especializa, em que tudo é racionalizado por força da disciplina do direito e da outorga consequente da faculdade de agir conforme esses preceitos de direito objetivo que vem da posição que os homens ocupam na sociedade por força da divisão do trabalho. O tema é instigante, o tema leva a reflexões mais profundas, em que hoje se procura saber a função social dos direitos, e é preciso nós estarmos atentos que o direito não pode ser pensado naquela velha perspectiva romana. Por exemplo, direito de propriedade, o direito de fruir, usar e abusar do direito. Jus utendi, fruendi et abutendi, diziam os romanos. Não é isso. Como tudo na sociedade vem por força da divisão, os direitos objetivos que decorrem da normatividade resultante da divisão do trabalho são exercidos por força ou como consequência da função social que os homens têm na sociedade. Proprietário, por exemplo, tem uma função. Por isso, existe uma função social da propriedade. São reflexões postas pelos trabalhos, pelas pesquisas de Leon Deguy. Mas ainda não se esgota, como eu disse, como teoria explicativa do direito, essas reflexões não esgotam, essas reflexões de Deguy não esgotam a riqueza, a variedade do fenômeno jurídico. Nós sabemos que, posteriormente, veio aquela elaboração extraordinária de Hans Kelsen, com a teoria pura do direito, aprimorada na América Latina, e os eminentes
colegas, os assistentes sabem, aprimorada com a teoria de Carlo Cossio, a teoria egológica do direito, em que se procura ter uma completude, uma explicação integral do fenômeno jurídico. É possível que haja essa explicação integral? Há uma tentativa, mas o homem é maior do que a própria disciplina que ele traça para o seu pensamento. Muito maior. Hoje, o que nós pensamos ser a certeza absoluta, amanhã pode estar modificado. Amanhã pode estar modificado. Às vezes, o desvario, a imaginação de um gênio só vem a ser confirmada séculos depois. Eu lembro, muito simples. Outro dia causou impacto no mundo a comprovação das ondas gravitacionais. Premonição de Einstein, há 100 anos atrás, não é? Que o choque das forças cósmicas possam causar ondas gravitacionais no universo, onde repercutem como todo que é o universo. E isso está provado. Uma explosão de 130 milhões de anos atrás, hoje foi repercutida na Terra. As ondas gravitacionais. O que é a matéria? O que é a matéria? Não se sabe. É um incognoscível. Nós não podemos ter certeza de sermos senhores absolutos da verdade. No universo, como na vida, algo se move. E nós vamos procurando explicações para essa mobilidade das coisas, dos fatos, e essas explicações que podem nos satisfazer agora, podem amanhã ser superadas. Esse é o desafio instigante da ciência. Mas, por ora, os eminentes debatedores, digo melhor, os eminentes interlocutores terão a oportunidade de discorrer com profundidade sobre a obra do Leon Denis. Com a palavra... O Iadir pede que o convite o ministro Humberto Martins e o ministro Raul para a mesa. Estão presentes aqui, poderão sobre... Mas a responsabilidade cada vez maior. Ministro Humberto, Vossa Excelência, convido para compor aqui a mesa. Vossa Excelência. E o ministro Raul. O convidado, tomar assento aqui à mesa. Fica também o convite ao nosso colega Manuel Herarte, da 5ª Região, Vossa Excelência aqui então, porque a data hoje, como eu disse, é muito feliz. 50 anos da Justiça Federal, não é? 50 anos da Justiça Federal, solenizado com um evento de extrema relevância na sede da Justiça Federal, na sede da seção judiciária, em prédios históricos, porque no Rio, sobretudo essa parte, o Rio Central, do centro, inspira história. O que está na periferia eu não sei, é a história de hoje. Essa daí depois vai ser encargo das gerações futuras remendá-la. Mas o Rio que nós vemos aqui nesse centro é tudo história. E naquele prédio magnífico, onde funcionou o Supremo Tribunal Federal, hoje foi a comemoração da reinstalação da Justiça Federal ocorrida há 50 anos atrás. E, como eu disse, é até um brinde que se incorpora ao rol dessas comemorações essa oportunidade de os eminentes presidentes da 2ª Região e da 4ª Região tecerem suas considerações sobre Leon Denis. Com a palavra, o eminente o eminente desembargador Thompson Flores.
Brilhante como sempre. Brilhante como sempre. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria até de cumprimentar a Vossa Excelência, que nos brindou com uma verdadeira conferência sobre o pensamento filosófico de Leon Deguy, esse grande constitucionalista francês. E eu procurarei, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, bem como do nosso presidente Técio Lins e Silva, que gentilmente nos cedeu esse magnífico espaço. Há poucos anos atrás tive o privilégio de tomar posse nesta casa, na sua presidência, e é uma honra voltar a essa instituição mais que centenária. Eu selecionei alguns aspectos sobre o direito constitucional de Leon Deguy e a sua influência no direito constitucional brasileiro. E procurei examinar alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. É um autor que, pela sua importância, hoje é pouco citado. E eu destaquei mais ou menos 7 ou 8 aspectos de sua obra, em aspectos bem práticos: imunidades parlamentares, o conceito de maioria absoluta, que é dele, e a responsabilidade do Estado legislador. Enfim, tratarei alguns aspectos, não irei cansá-los muito, até porque depois iremos ouvir com muito prazer o aspecto filosófico aí pelo nosso estimado desembargador André Fontes. Eu possuo todas as obras de direito de Leon Deguy e do seu tratado as 3 edições. Ele faleceu em 1928, não conseguiu ver a publicação dos 2 últimos exemplares da 3ª e última edição de sua obra, que é de 1930. O tratado, aqui eu trouxe a 1ª edição, o 2º volume, que eu destaquei alguns aspectos. A obra dele nunca foi traduzida. Algumas obras dele foram traduzidas, o Manual de Direito Constitucional foi traduzido, uma edição espanhola, esgotada, praticamente contemporânea à edição francesa. Mas esta obra, o tratado, só existe em francês. A 1ª edição foram 2 tomos, que é de 1911, que é esta aqui, que Rui Barbosa citava, e Rui Barbosa considerava Leon Deguy o príncipe dos constitucionalistas franceses, e a 2ª edição, que é de 1923, e a 3ª, que é a última, que é iniciada em 24, os últimos exemplares são de 1930, ele não chegou a assistir. A influência de Leon Deguy no pensamento constitucional brasileiro é profunda. Não é à toa que o maior dos advogados brasileiros, ex-presidente dessa instituição, Rui Barbosa, o denominava o príncipe dos constitucionalistas franceses. Para quem tem interesse na influência do direito francês no Brasil, eu não vou dizer recomendo, que seria até um atrevimento da minha parte. Eu sugiro. Em 1978, o presidente Valéry Giscard d'Estaing, presidente da França, visita o Brasil. E eu não sei como é hoje, a tradição no Supremo parece que está um tanto alterada nos últimos anos, mas até 30 anos atrás, pelo menos, quando um chefe de Estado visitava o nosso país, ele fazia a visita aos 3 poderes e era saudado nos 3 poderes. A Câmara dos Deputados designava alguém para saudá-lo, o Senado também, e o Supremo Tribunal Federal assim o fazia. Quando o presidente Giscard d'Estaing visita o Brasil, e era uma visita até muito ansiada, fazia 10 anos que um presidente da França não vinha ao Brasil, o último foi o grande general de Gaulle, o Supremo tem muito cuidado na escolha do ministro que vai saudá-lo. E essa escolha recai na figura do nosso saudoso ministro Rodrigues Alckmin, que recentemente comemoramos os 100 anos de seu nascimento. E o ministro Alckmin profere o último discurso oficial naquela corte, porque ele vem a falecer logo depois, inclusive no exercício da sua brilhante judicatura. E ele ali faz um estudo da influência do direito constitucional francês e começa, inclusive, com a nossa primeira Constituição, a de 1824, que funda o Império Brasileiro, que dá o nosso, digamos, o nosso primeiro o substrato jurídico, e ele cunha uma expressão que eu não vi nenhum outro professor de direito constitucional reproduzir. Esta Constituição de 1824 é a certidão de nascimento do Estado brasileiro. Todos nós sabemos, no Império, a Constituição de 1824, que foi muito boa para a sua época, influenciada profundamente pelo pensamento filosófico francês, vigorou durante todo o Império, quase 60 anos, só teve 2 emendas. Foram 2 grandes emendas, mas praticamente ligadas à regência. Mas não mudou a sua essência. Nós não tínhamos um federalismo, a magistratura era uma magistratura
nacional, literalmente, não havia justiça estadual nem federal, nós não tivemos controle de constitucionalidade. Né? O magistrado só decidia as questões de direito privado, não há nenhum demérito nisso, e as questões também penais, mas as questões, digamos assim, de direito público, mais direito administrativo, era o contencioso administrativo que nós tínhamos com recurso para o Conselho de Estado, que foi durante muitos anos integrado por Nabuco de Araújo, citado recentemente, o pai do nosso Joaquim Nabuco. Proclamada a República, aí sim, graças ao gênio de Rui Barbosa, que importa o direito constitucional norte-americano e reproduz no texto de 1891, começa-se o nascimento, digamos, do direito, do controle de constitucionalidade das leis do direito brasileiro. Aí entra Leon de Guy. Com esse breve introito, digamos assim, Leon de Guy é filho da derrota de 1870, né? E contra o Conselho de Bismarck, eu possuo todas as obras do chanceler Bismarck, eu tive um sonho de seguir a diplomacia, que ele desaconselhou o futuro Kaiser a não proclamar o Império Francês em Versalhes, mas o Kaiser assim o fez, aquela teimosia prussiana. E isso causou, digamos assim, aquela vontade de desforra que os franceses descontaram lá em 1914. Bismarck era um homem, um visionário, ele disse: não faça isso, imperador. Não humilhe os franceses. Mas eles assim o fizeram, e a França viveu, digamos assim, 5 anos de uma grande instabilidade política, que vem a ser, digamos, começa essa estabilidade com a Constituição de 1875, que inicia aquilo que se poderia chamar a Terceira República. O terceiro Napoleão, que Victor Hugo chamava o Pequeno, ele inaugurou assim uma república, mas com a Segunda República, que não teve muito êxito. Mas a Terceira República, que vai vigorar praticamente até a derrota, até o início da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães novamente em Sedan derrotam os franceses. Mas o que eu quis mostrar, esse panorama? A influência de Leon de Guy nesses quase 50 anos foi absoluta. Até hoje, seguramente, é o grande constitucionalista da França. Nenhum tratado, houve em 1972, iniciou-se uma reimpressão da última edição do Tratado de Guy, mas que não chegou a se concluir. Leon de Guy, então, reina nos tribunais. A Constituição de 1875, eu apenas vou fazer um pequeno esboço, não é uma Constituição rígida, como a nossa, uma Constituição escrita. É uma Constituição flexível. Ela é constituída de 3 leis complementares, pode-se chamar assim. Não é um texto uniforme. Foram 3 leis, é um texto muito enxuto, e o francês, mesmo depois, quando passou a ter uma Constituição escrita, o francês sempre teve uma certa reserva, digamos assim, a controle de constitucionalidade. Isso praticamente não existiu na França. Havia um controle de legalidade. Havia uma prevenção muito grande em relação ao poder judiciário na França, inclusive, chamá-lo de poder é até, digamos assim, uma concessão. Não é propriamente um poder. Numa célebre entrevista em 1965, o presidente de Gaulle, ao definir uma Constituição, e já tínhamos uma Constituição escrita por ele, elaborada para a França, de 1905, ele disse: uma Constituição, expressões dele, é uma ideia, são costumes, é uma prática. Então, eles não têm, a França não tem, digamos assim, a nossa Constituição atual é uma Constituição de praticamente, se formos ver os artigos, parágrafos, etc., são quase 1000 artigos. Né? Então, é uma das mais extensas do mundo. Só o ADCT é o tamanho da Constituição da França de hoje. Então, nós vemos que a tradição francesa, digamos, é muito enxuta e surge praticamente da compreensão, não da jurisprudência, mas da doutrina. E aí o papel importante de Leon de Guy. Só para complementar, inclusive, o papel que a Constituição tem para os homens públicos franceses, o próprio presidente de Gaulle, certa vez, isso é reproduzido nas memórias de um dos seus ministros da Justiça, Jean Foyer, cujo título é Sur le chemin des droits avec le général, por meio dos caminhos do direito junto com o general. Ele começa reproduzindo uma fala do presidente, deste ministro com o presidente de Gaulle. Certa vez havia uma questão legal importante, o ministro da Justiça, Jean Foyer, submete essa questão ao general de Gaulle. E o general de Gaulle, então presidente da República, diz o seguinte: senhor ministro,
tenha sempre presente o que eu vou lhe dizer. Em primeiro lugar e sempre vem o Estado, vem a França, perdão. Em primeiro lugar e sempre vem a França. Logo em seguida vem o Estado. Assegurados os interesses magnos desses dois, aí vem o direito. Então os senhores veem que para o homem público francês, essa é a posição que eles colocam o direito constitucional francês. É na terceira posição. Primeiro vem a França. Tá? Então aí os senhores veem a importância, digamos assim, da construção doutrinária. E Leon de Guy passou toda a sua vida praticamente na cidade de Bordeaux, onde ele inclusive veio a se doutorar, e com exceção de um breve período na Universidade de Caen, que é uma das mais prestigiadas da França. Caen fica no norte da França, Bordeaux mais ao sul. Ele passou quase toda a vida dele como professor na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Bordeaux, onde ele veio a ser o déon. O déon é o decano, até o seu falecimento em 1928. Em 1910, ele escreve um artigo na Revue de Droit Public, na revista de Direito Público francesa. Eu tenho o privilégio, recebi por herança os primeiros 40 anos dessa revista. Essa revista ela é editada nos primeiros anos, de 2 em 2 anos, e realmente com a nata dos pensadores franceses. Émile Durkheim, eu vou usar aqui o nome da origem alemã dele, escreveu vários artigos e ele influenciou muito. Ele foi colega de colégio do grande de Guy. Ele, em 1910, ele escreve um artigo, Leon de Guy, revolucionário para a época, e para o Brasil até hoje essa questão não foi posta. O ministro Celso de Mello tratou da questão do Estado, da responsabilidade civil do Estado legislador, numa decisão singular, mas que eu saiba ela não foi enfrentada ainda pelo plenário da Corte. E o Leon de Guy, num artigo revolucionário em 1910, nessa revista, ele sustenta com todas as letras que o Estado francês ele pode ser responsabilizado pela edição de uma lei que vem, digamos assim, a violar uma atividade desenvolvida licitamente por um cidadão. Resumindo assim. E ele cita um caso de uma lei de 1872, em que o Estado francês monopolizou a fabricação de fósforos. Ele diz que era uma atividade ilícita, era legítima, e de uma hora para outra, todos aqueles comerciantes e industriais que produziam esse produto ficaram impedidos de fazê-lo. Nesta hipótese, quando há uma violação, digamos assim, a este direito, há a possibilidade de se buscar essa reparação. Mas os senhores vejam com que preciosidade. Ele não admite, como digamos assim, da tradição francesa, há uma restrição ao controle de constitucionalidade muito grande, não se declara a inconstitucionalidade da lei. E na França vigora o contencioso administrativo. Quer dizer, quem julga as questões de direito público é uma magistratura administrativa, com todas as garantias, mas é uma magistratura diferenciada daquela que nós convencionamos lá chamar Poder Judiciário. O Poder Judiciário lá julga as questões de direito privado e questões penais. E ele comete essa responsabilidade, a apuração dessa indenização, interessante, é uma questão de direito público, mas ele comete essa busca dessa reparação à magistratura comum, ou seja, o juiz irá fixar um prejuízo de direito privado, causado, na realidade, por nós diríamos, uma inconstitucionalidade, uma violação ao direito de propriedade ou de patentes, que era de um cidadão francês. Uma questão muito interessante por ele desenvolvida, é uma lição clássica, é a lição dele sobre a proteção ao direito adquirido. Eu me permiti até reproduzir aqui, que eu vou fazer uma tradução literal, uma tradução livre, perdão, onde ele diz que uma lei nova não pode modificar uma situação jurídica subjetiva, que foi tratada aqui pelo nosso estimado presidente. Ele trata muito bem a situação jurídica subjetiva e a situação jurídica objetiva do direito. Isso é uma criação de Guy. Uma lei nova não pode modificar uma situação jurídica subjetiva. Se ela o fizesse,
se ela o fizesse, ela seria retroativa e contrariaria um princípio de direito superior. Os senhores vejam que ele não disse um princípio constitucional. Por quê? Porque o direito adquirido na França, naquele momento, e era até pouco tempo, a Constituição de 58 é que tratou expressamente da garantia do direito adquirido. Essa é uma diferença com o direito brasileiro, né? A proteção ao direito adquirido na França não era de ordem constitucional. Na época de Digui até a vigência da Constituição de 1958. Ela era protegida no Código Civil. Então, ela não, por isso que ele diz aqui, haveria uma violação a um princípio de direito superior. Nós, no Brasil, desde a primeira Constituição que nós tivemos, a Constituição Imperial de 1824, todas as constituições brasileiras trataram do direito, o artigo da proteção constitucional ao direito adquirido, com exceção da Constituição de 37. A Constituição do Estado Novo foi a única Constituição brasileira que retirou essa proteção constitucional. E ali até, para descontrair um pouco o ambiente, houve uma questão jurídica muito interessante. Havia um comerciante francês que morava no Brasil e ele faleceu sem herdeiros. Pela ordem de vocação hereditária do Código Civil, então em vigor, Código 16, em última instância, os parentes dele da França que receberiam esta... Era o caso Deleuze, meu avô citava muito, foi o primeiro caso que o Supremo avocou uma questão. O caso Deleuze, era um comerciante francês. O presidente Vargas, o que ele faz? Como todo o bom gaúcho, vamos dizer assim, muito prático e objetivo, ele edita um decreto-lei alterando a ordem de vocação hereditária do Código Civil e estabelecendo, na ausência de herdeiros, vai para o Estado, recolhe-se a herança para o Estado brasileiro. O juiz que processa o inventário, não se esqueçam, naquela Constituição não havia proteção ao direito adquirido a nível constitucional. Então ele entendeu que o decreto-lei poderia ter o efeito retroativo como teve. O juiz que examinava o inventário declara inconstitucional, declara ilegal o decreto-lei. Por quê? A matéria estava protegida a nível da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. O presidente Vargas, naquela solução, invocando o artigo 177 da Constituição de 1937, que fazia inveja ao ato institucional, aposentou aquele magistrado e disse ao Procurador-Geral da República, leve a questão ao Supremo. E o Supremo, inclusive, avoca. Obviamente que, juridicamente, correto estava o magistrado que processava o inventário. O Supremo avocou e deu provimento, digamos assim, à pretensão da União. Embora lá tivessem grandes civilistas na época, inclusive o ministro Eduardo Spínola, que foi, se não me falha a memória, o primeiro agraciado com a medalha Teixeira de Freitas. Certamente figura ali. Feito esse introito, eu gostaria também de destacar alguns aspectos da obra dele, isso seu reflexo no direito constitucional brasileiro, que eu destaquei aqui desse segundo volume, que me chamaram a atenção. As inelegibilidades. Ele foi um dos primeiros constitucionalistas que tratou, no direito constitucional, a distinção clara entre inelegibilidades e inconstitucionalidades. E firmou, nós faremos aqui um evento sobre direito eleitoral, oportunamente, e trataremos disso. E firmou o princípio cardeal das inelegibilidades. A inelegibilidade é a exceção, porque ela priva o cidadão da escolha, limita, digamos assim, a órbita da escolha dos cidadãos. E ele diz, o princípio essencial do nosso direito público é aquele que todo eleitor é elegível ao parlamento. E só excepcionalmente poderão ser retiradas as condições de elegibilidade dele. A inelegibilidade, os senhores sabem muito bem, ela torna nula a eleição. A incompatibilidade é um impedimento ocasional da pessoa de acumular um mandato com um determinado cargo executivo. Ela não torna nula, até porque não houve eleição. Cabe apenas ao agente político, ocupando o cargo incompatível, digamos assim, eliminar essa incompatibilidade renunciando a um dos cargos. Nós tivemos aqui recentemente uma questão uma pena que não foi judicializada. Muito interessante. Os senhores devem se recordar que a presidente Dilma Rousseff, ela escolhe para ministro da desburocratização o ministro Afif Domingos, mas com uma peculiaridade. Ele era o vice-governador do estado de São Paulo. Bom, quando eu vi isso, ele vai renunciar àquele mandato. Mas não, ele não renunciou. Ele manteve os dois cargos. E o que acontecia? Quando o governador Alckmin viajava,
ele se exonerava da condição de ministro, ocupava, substituía interinamente o governador. Quando ele retornava, a presidente Dilma o renomeava para este cargo. A solução à brasileira, né? A quem cabe esse exame, digamos assim, dessa incompatibilidade? Caberia. Eu até me admiro que a Comissão de Ética do Planalto não examinou essa questão. Eu não conheço na história brasileira diferente a situação do regime parlamentar, em que o ministro de Estado ele é colhido no seio do parlamento, ele mantém o mandato. Ou na França, que é possível acumular cargos no Poder Executivo Nacional com os municípios. É possível. Alain Juppé era primeiro-ministro e prefeito de uma cidade ao mesmo tempo. Lá isso é possível. Aqui no nosso sistema, não. Lembro aos senhores que tivemos 2 casos recentemente no direito norte-americano. Hillary Clinton, quando ela era senadora por Nova York, quando ela assume a Secretaria de Estado no segundo mandato no segundo mandato do presidente Obama, ela renuncia à cadeira de senadora. No primeiro mandato. John Kerry, secretário de Estado do segundo mandato do presidente Obama, tinha acabado de ser reeleito senador por Massachusetts. Renunciou a todo o mandato. Nós, no Brasil, permitimos que o parlamentar se licencie. Isso aí já não foi... Na primeira Constituição Republicana, ele precisava renunciar. Mas nós somos bastante flexíveis, né? Tivemos um momento, acho que no governo do presidente Itamar Franco, que tivemos 11 ministros senadores, coisa poucas vezes vista na República. Mas aí surge uma questão interessante que Leon Deguy enfrenta. No caso de um senador que ocupa o cargo de ministro de Estado, se ele é processado, ele precisa da licença da Câmara de origem, se ele é deputado federal ou senador? É uma questão que nós já tivemos, o Supremo Tribunal Federal já se debateu e com pouca profundidade com a devida vênia. Foi até nos anos 90, houve um caso de um dos presidentes, não sei se era o presidente Collor, houve, digamos assim, esta questão que se pôs no Supremo. Leon Deguy, em 1911, na primeira edição do seu tratado, ele enfrenta a questão. E eu vou me permitir ler aos senhores uma pequena passagem, quando ele trata das imunidades parlamentares. O que ele diz aqui, ó? Que esta licença, ela não é necessária. E lá tínhamos, na França, tínhamos e temos um regime presidencialista parlamentar. Quer dizer, os ministros podem ser cooptados do parlamento e aí não perdem o mandato com razão, porque se o gabinete cai, eles retornam, digamos assim, ao parlamento. Mas eles entendem aqui que aquela imunidade parlamentar, enquanto ele for, aqui dito por Leon Deguy, enquanto ele estiver no Poder Executivo, ela cessa. E qual é a extensão dessa imunidade parlamentar? Uma questão interessante. Eu não sei se os senhores se lembram, recentemente houve uma polêmica interessante e que o ministro Teori Zavascki concede uma liminar. Um juiz de primeiro grau determina uma busca e apreensão na casa visando o marido de uma senadora da República. Muito bem. E invoca-se que aquela casa seria uma extensão, uma prorrogação do mandato da senadora. Pois Leon Deguy, com a devida vênia, essa liminar, com toda a devida vênia, não está amparado, digamos assim, na melhor fonte doutrinária. O Leon Deguy, em 1911, ele cita aqui, ele diz que a extensão da imunidade parlamentar é única e tão somente aqui, ó. A Constituição fala, lição de Leon Deguy, a Constituição fala única e unicamente na vedação à prisão do parlamentar. Ela não trata das requisições e buscas
domiciliares da residência dele. E tratando-se, diz ele, tratando-se de uma exceção, deve ser interpretada da mesma forma, restritivamente. E ele cita aqui uma passagem de Dufourré, que em uma sessão do parlamento francês, em 1849, veja bem, em 1949, tratou dessa questão. E ali, porque uma vez preso em flagrante o parlamentar, tem que ser comunicado imediatamente ao presidente da casa. E ali, o que diz Dufourré, que era o presidente do parlamento francês, em 1849? Pretende-se que a prerrogativa parlamentar estenda-se não somente à pessoa do representante, o parlamentar, mas também a todo o seu domicílio. Tratando-se de... A Constituição fala única e exclusivamente da vedação à prisão, não se estendendo às perquisições e buscas ao domicílio, não podendo, então, ser interpretado ampliativamente. Isso em 1849. Essa questão foi posta para o Supremo Tribunal Federal há pouco mais de um ano. Me parece que a questão aqui está melhor enfrentada por Leon Deguy. A nossa Constituição não é clara a respeito disso. Me parece que os princípios aqui estão bem postos. E, repito, em 1911. Em 1911, a extensão dos poderes de uma comissão parlamentar de inquérito. A Constituição francesa, como eu disse aos senhores, hoje ela dispõe sucintamente. Mas em 1875, como era formado por 3 leis complementares, não falava em comissão parlamentar de inquérito, comissão de inquérito, como eles dizem. Mas o que ele dizia? E a lição norte-americana, que a Constituição americana de 6 artigos também não dispõe. É íncito e implícito as prerrogativas de um parlamento digno desse nome, que ele possa instituir comissões parlamentares de inquérito. E nesse sentido, é a lição de Leon Deguy. E ele refere aqui o que pode ser objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Jamais uma comissão parlamentar de inquérito, repito, em 1911, poderá substituir-se às autoridades, às atividades das autoridades do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, eu vou tratar disso agora, poderá investigar o serviço, jamais poderá substituir-se às atribuições dessas autoridades. E ele refere, volta e meia se ameaça no parlamento, vamos fazer a CPI do Poder Judiciário. Ele diz, pode ser feito? Pode. Leon Deguy, 1911, pode. Quanto ao serviço da justiça, sim. Agora, desconstituir decisões judiciais, ele diz expressamente isso aqui, jamais. Substituir, isso que lá, o Poder Judiciário, em 1875, na Constituição de 1875, o Poder Judiciário sequer poder era na França. Né? Hoje, na Constituição de 1858, é como poder, mas lá ele já sustentava, mesmo em não sendo poder, poderá se investigar o serviço da justiça. Jamais desconstituir decisões judiciais, como às vezes aqui se ouve, o presidente Tércio. É incrível, às vezes se ouve isso. Vamos desconstituir, convocar o magistrado para explicar sobre as suas funções? Não pode. O magistrado não pode ser convocado a respeito para explicar as suas funções. Assim como o presidente da República não pode ser convocado ao parlamento numa comissão parlamentar de inquérito. O ex-presidente da República não pode ser convocado a uma comissão parlamentar de inquérito. Eu escrevi recentemente um trabalho sobre isso, com base até na experiência norte-americana. Nós aqui não tivemos ainda o exemplo de um ex-presidente da República ser convocado a uma CPI. Tivemos algumas ameaças. Eu me lembro que há uns 4 anos atrás, a situação queria convocar o presidente Fernando Henrique, a oposição queria, bom, então vamos convocar o ex-presidente Lula. A propósito disso, eu disse, me deu uma vontade de escrever sobre isso. Porque eu nunca vi ninguém escrever sobre um ex-presidente. Né? Quanto ao presidente em exercício, ninguém discute que ele não pode ser convocado a uma CPI. E eu localizei um precedente norte-americano. Quando o presidente Truman, no ano seguinte, que ele deixa a presidente, Harry Truman sucede Roosevelt, ele é convocado para depor numa comissão parlamentar na Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Harry Truman era um homem muito simples. Ele possuía um modesto comércio, um empório de tecidos, mas era um autodidata. Para os senhores terem uma ideia, era um homem tão simples que num dia, durante praticamente 2 mandatos, ele herdou praticamente todo o último mandato de Roosevelt e se elegeu mais uma vez. Ele era o homem mais poderoso do mundo.
deixa a presidência da República, tem que morar na casa da sogra, porque o único modo de subsistência dele era uma pensão de capitão do exército americano da Primeira Guerra Mundial. A pensão de ex-presidente só vai ser criada no final do governo Eisenhower. Então, os senhores vejam, mas era um homem, um autodidata. Ele gostava muito de história. E ele escreve, quando ele é convocado a depor nessa CPI, ele escreve um dos melhores documentos da história norte-americana. E naquela época o ex-presidente não tinha assessor algum. Era ele mesmo que escreveu. Ele sustenta numa carta que ele dirige ao presidente, ao speaker, presidente da Câmara dos Representantes, o porquê que, como ex-presidente, ele não pode comparecer, ser convocado. Se convidado, ele poderá pensar, mas convocado ele não pode, porque a ex-presidência é uma prorrogação da separação e harmonia dos poderes. Ele estaria sendo desrespeitado, não é a figura dele, é a presidência da República. Isso vai se deparar também no governo do presidente Nixon, em que, quando houve o caso Watergate, cogitou-se da convocação dele, ele então como presidente em exercício. E ele, antes que aconteça isso, ele dirige uma longa carta. Nixon era um grande advogado e um grande conhecedor da Constituição americana, onde ele reproduz essa carta e faz outros adendos, digamos assim, sustentando o porquê que ele não poderia ser convocado à CPI. Leon Deguy, em 1911, já sustentava isso. Há um outro aspecto da obra de Leon Deguy, e eu já estou me encaminhando para o final, para não privarmos o auditório de ouvirmos o desembargador André Fontes. Talvez uma de suas contribuições mais importantes, que é a definição de maioria absoluta. Os senhores podem imaginar que isso aí talvez seja algo irrelevante. Maioria absoluta, metade mais um. Não. A definição de Leon Deguy, o número imediatamente superior à metade. E esta foi, aí eu quero comentar com os senhores, o último caso que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, citando esse doutrinador. Eu me dei o trabalho de pesquisar a jurisprudência do Supremo. Esse grande doutrinador. Esta não é a questão da definição de maioria absoluta. Ela é fundamental para estabelecer o quórum parlamentar, o quórum de deliberação nos parlamentos, a declaração das inconstitucionalidades. Todos nós sabemos que nos tribunais, é uma criação isso do direito brasileiro, do direito constitucional brasileiro, os americanos, doutrinariamente na jurisprudência, afirmaram esse princípio. É preciso o full bench, a corte inteira para deliberar. Nós aqui, a partir da Constituição de 34, estabelecemos que quando um tribunal, inclusive o Supremo Tribunal Federal, examina a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo, para declarar inconstitucional tem que ter a maioria absoluta. Mas o que é essa maioria absoluta? Aí entra a lição de Deguy. O número imediatamente superior à metade. E tendo em vista o inteiro corpo legislativo ou judiciário. Se faltaram alguns membros, não tiveram presentes outros membros, pouco importa. Para a definição dessa maioria é o todo. Se são 10, são 10. Se comparece, temos que fazer a maioria absoluta em relação aos 10, mesmo que só tenham comparecido 7. O Supremo Tribunal Federal tem um julgado, até 1948, está publicado na revista Arquivo Judiciário, volume 87. Os senhores vejam que não é um preciosismo. Eles entendiam. A composição do Supremo se alterou ao longo da história, mas se fixou nos últimos anos em 11 membros. Em 48 eram 11 membros. Que maioria absoluta para efeito de declaração da inconstitucionalidade eram 7. Interessante essa questão, eram 7, não 6. Com o passar do tempo, retoma-se, digamos assim, o conceito de Leon Deguy, o número imediatamente superior à metade, que no caso, ali seriam 6. Este é o quórum, mais ou menos, ou esta é a definição clássica. Em 1981, e eu agora estou me encaminhando para encerrarmos, em 1981, uma das questões jurídicas mais interessantes no Rio Grande do Sul se deu, a questão iniciou lá, mas foi definida no Supremo Tribunal Federal. E foi definida pela maioria de um voto. E do voto de um dos mais eminentes membros deste Conselho. Desse Instituto, que é o nosso saudoso ministro Oscar Dias Corrêa. Como ele acabara de ser nomeado para o Supremo, havia uma vaga, ele foi o último voto a proferir. E ele cita o Leon Deguy, a lição dele. Houve uma questão no Rio Grande do Sul da eleição da mesa da Assembleia, em que se disputava, esse acórdão, sugiro aos senhores, quem gosta de processo parlamentar, quórum de deliberação, está no volume 102
da revista trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Coloquem lá, mesa da Assembleia. O relator, originariamente, foi o ministro Clóvis Ramalhete, ex-integrante também deste sodalício. E este caso foi tão, digamos assim, espinhoso, que todos os membros do Supremo Tribunal Federal pediram vista. Tanto que o reclamante do mandato, o que perdeu a eleição e impetrou o mandato de segurança alegando que havia sido eleito, metade do mandato dele foi consumido na discussão no Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros pediram vista. Todos os ministros pediram vista. E a matéria foi definida pelo voto do ministro Oscar Corrêa, que num voto primoroso, entendeu, recordou o Leon de Guy, a definição. O quórum, maioria absoluta, refere-se sempre ao todo do órgão judicante, parlamentar, etc. Isso é muito importante. Isso foi desrespeitado, pasmem-se, senhores, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a sua definição, metade, o número imediatamente superior à metade. Eu não quero cansá-los mais. Eu fiz um pequeno retrato assim da importância de Leon de Guy. É importante até a ideia deste colóquio surgiu no intervalo de uma decisão, de uma sessão do do CNJ, perdão. Nós tivemos, descobrimos, além das nossas inúmeras afinidades, eu e o professor, se me permita chamá-lo assim, mestre de todos nós, o professor André Fontes, a nossa paixão por Leon de Guy. É um constitucionalista que merece ser resgatado. Palavras de Rui, atuais até hoje, é o príncipe dos constitucionalistas franceses. E que no direito brasileiro, infelizmente no direito constitucional, este julgamento do Supremo foi concluído em fevereiro de 82, se não me falha a memória. Aquele que perdeu a eleição pôde usufruir 1 ano de seu mandato. O Supremo deu provimento, por maioria de um voto, a este recurso extraordinário, usando justamente a lição de Leon de Guy. Foi um privilégio ter estado nessa casa mais uma vez, senhor presidente, ambos os presidentes. Peço escusas por ter me demorado. Procurei selecionar alguns tópicos, pequenos tópicos, mas alguns que eu reputei mais importantes na vida desse grande constitucionalista. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e membro, presidente da Comissão de Filosofia do Direito do IAB, desembargador André Fontes. Uma prosa, ou melhor, uma tertúlia, foi o que originou este colóquio. Acho que foi assim que eu chamaria o que aconteceu no gabinete do presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do desembargador Hilton Queiroz. Estávamos lá a conversar durante 2 horas, e aí passamos por Roma, história do Brasil, literatura, e aí, em algum momento, nós voltaríamos a tratar do assunto e surgiria a informação, depois, de que o desembargador Thompson Flores, talvez hoje seja, vou dizer assim para não causar dificuldades com a academia, o maior conhecedor de Leon de Guy em nosso país. Com certeza tem a coleção completa, mais curiosamente, em todas as edições. Não basta ter a coleção completa ou as obras completas. Ele tem todas as edições no original de Leon de Guy, até as obras póstumas. Bem, não vou aqui fazer apologia a Leon de Guy, mas queria dizer que pode-se não gostar de Leon de Guy, pode-se gostar de Leon de Guy, mas acho que há uma unanimidade. A redação dele, a forma como ele escreve é tão agradável que não importa, muitas vezes, o conteúdo ser ou não algo que talvez nos convença, mas a forma como ele escreve permite que o leitor se insira num novo mundo sem se perder e pode não se convencer, mas com certeza terá a satisfação de um texto agradavelmente lido. Eu também queria, não vou me estender, prometo,
fazer uma pequena introdução histórica. Como aconteceu nessa tertúlia, se é que eu poderia chamar assim, em homenagem ao Dr. Thompson Flores, nós ficamos envolvidos com a questão histórica. E eu queria fazer o que foi feito naquele dia. Naquele dia não houve um contraponto. Um completou o que o outro disse. Ou seja, não se contestaram os fatos que eram unânimes, eram indiscutíveis. O que houve foi cada um acrescentava mais um fato. E eu pensei em fazer exatamente isso, acrescentar alguns fatos, aqueles trazidos pelo desembargador Hilton Queiroz, pelo desembargador Thompson Flores, e, com isso, reconhecer que esses fatos aconteceram, mas lembrar o seguinte: por ocasião da descoberta do Brasil, é descoberta porque o Tratado de Tordesilhas falava em descoberta. Não adianta dizer que não é descoberta. Está escrito um tratado dizendo que se houvesse descoberta, e houve, assim seria denominado. Então, uma questão de direito. Por ocasião da descoberta do Brasil, em 1500, anos depois, ou anos antes, algumas coisas aconteceram. Anos depois, uma coisa importante, Maquiavel usava pela primeira vez, inaugurava a palavra Estado, que nós usamos hoje com muita facilidade. Alguns anos antes, os turcos estavam invadindo a Europa e os países centrais, os alemães e outros povos, estavam lutando contra os turcos. Nesse período, o rei da França, depois de 1000 anos de uma região que era reputada alemã, ou de língua alemã, de expressão alemã, ele invade aquela região. E muitos acharam isso uma tradição. Afinal, esses povos estavam lutando contra os turcos, inclusive em favor dos franceses. Pois bem, essa região, chamada Alsácia-Lorena, na versão alemã ou na versão francesa, Alsácia, sem o som do Z, ela passa a ser um dos pontos de discórdia mais conhecidos da humanidade. Por ocasião, por sua vez, da eleição ou da tomada do poder pelo terceiro Napoleão, Napoleão III, que era sobrinho do primeiro Napoleão. Aí eu pergunto, e o segundo? O segundo foi o filho de Napoleão, que ficou poucos dias supostamente como Napoleão, e ninguém deu muita atenção, acabou morrendo, mas então ficou de fato o primeiro, e o terceiro, Luís Napoleão. E nesse período, mencionando os fatos mencionados aqui, há um problema da sucessão dinástica na Espanha. O que tem a ver a Espanha com isso? Pois é, a Espanha e seus problemas dinásticos. O trono espanhol estava vago e convidaram o rei português, Luís, para ser o rei espanhol. Isso em Portugal significava a unificação da Península Ibérica. Os portugueses nunca aceitariam isso. Como não aceitaram, o rei português agradeceu, e aí a Espanha ofereceu o trono a um alemão, que era parente do rei da Prússia. E aí o Napoleão III disse, isso é inaceitável, eu vou ter uma família alemã, a mesma família no sul da França, que é fronteira com a Espanha, e no leste, que é a fronteira com os estados germânicos. Fizeram um acordo e consta na história dos vencedores que Bismarck teria escrito um telegrama muito famoso, que gerou uma revolta do imperador Napoleão III e declarou guerra à Alemanha. Só que, com todos os fatos apresentados, eu só estou completando, a Alemanha tinha uma característica curiosa. Os reis subordinavam os seus súditos a um regime militar, desde o mais simples dos homens ao que tinha maior cargo no país, todos com alguma formação. E a Alemanha tinha uma arma secreta, um tipo de canhão Krupp, que era alimentado pela culatra e não pela boca, como os franceses ainda faziam. O resultado da guerra foi que os alemães venceram. E o rei da Prússia, que já era rei, queria unificar os estados alemães
e sabia que na Áustria havia um imperador e pensou: Augusto era imperador, os outros imperadores romanos eram imperadores, mas César, como czar, era César. Então a versão alemã de César, Kaiser, eu serei Kaiser, mais que imperador, Kaiser. Como czar, sou mais que imperador. E criou-se aí um dilema, porque os alemães cobraram de volta a Alsácia-Lorena uma faixa de terra que, na guerra de 1870, para os alemães, teria voltado para a Alemanha. Para os franceses, teria sido tirada da França. Uma coisa curiosa há de ser dito: Napoleão III não foi tão ruim para a França. Ele trouxe a Provença para a França com a independência da Itália, refez Paris, a Paris que nós conhecemos foi ele que fez, criou uma porção de colônias pelo mundo, pelos franceses, mas perdeu a guerra. E o mais curioso é que a Alemanha foi fundada exatamente nos termos mencionados pelo desembargador Thomson Flores, no Palácio de Versalhes, no Palácio dos Espelhos, curiosamente, com a cessão dessas duas áreas, da Alsácia e da Lorena. Pois bem, realmente, Leon Deguy estava nessa época, era um jovem, e nasce na França um movimento chamado de revanchismo, que é a reação francesa à Alemanha, que a França, que estava a pagar a indenização alemã em francos, gerou uma inflação na França que foi desastrosa. Pois bem, aí estava a raiz da Primeira Guerra Mundial. A raiz da Primeira Guerra Mundial, onde fala a Segunda Guerra, teria sua raiz na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a sua raiz na Guerra de 1870. E para muitos, a Guerra de 1870 teria sua raiz naquela invasão da França, supostamente da região que teria a língua alemã. Pois bem, o importante citar é que, por outro lado, Deguy fazia parte de um grupo de juristas franceses que queriam reagir a um Código Civil francês criado por Napoleão, mas com ares do direito natural que os franceses incorporaram num texto, depois de reunir todos os princípios e tornados normativos e inseridos no Código Civil francês. E o texto de Napoleão ficou tão perfeito. Quem vai ao túmulo de Napoleão, lá em Paris, naquele berço de um tipo de mármore que só há no Egito, um mármore mais duro, é o mesmo usado pelos imperadores franceses e pelos próprios faraós, vai encontrar lá: agora você conhecerá a maior obra de Napoleão. Aí vai se ver qual é o Código Civil francês. O Código Civil francês resistiu, se não estou enganado, a 8 governos na França. 8 governos na França. Resistiu a império, a monarquia, de novo, a várias manifestações, resistiu a várias constituições. O Código Civil francês está em pé diante de várias constituições. Aliás, na Alemanha também é um Código Civil que resistiu a vários governos dos mais absurdos, desde monarquia, república, ditadura. O Código Civil alemão também se manteve, até mesmo o comunismo. Pois bem, o problema é que o Código Civil francês tinha uma espécie de dispositivo de segurança. Ninguém podia fazer uma valoração do Código Civil francês. E se criou até uma suposta escola, chamada Escola da Exegese, que dizia-se que não se podia, pasmem, interpretar o Código. E, com o tempo, o que era fruto do direito natural, de tudo que era bom, dos direitos do homem, inato ao homem, ao ser humano, portanto, passa a ser posto numa escrita de aço inoxidável, com a proibição de ser, de alguma forma, alterada, até na interpretação. Curioso é que, com o tempo, começa a haver reações a isso. Muitos nós conhecemos, Genie, falando sobre o método de interpretação. Pois bem, Deguy foi um deles.
E esse movimento todo é chamado de antiformalista. Alguns confundem isso com positivismo, mas o fato é que é formalista porque o próprio Digui é um positivista, embora na linha sociológica. Aí vem uma outra história curiosa. Digui é aluno de Émile Durkheim, fundador da sociologia que no Brasil mais utiliza, que por sua vez era um discípulo de Auguste Comte. O prestígio de Auguste Comte é tão baixo hoje em dia que no final de semana um artigo no jornal O Globo tratou Auguste Comte como alguém com transtornos mentais, no jornal de ontem do jornal O Globo. Eu estive com a Ana Tereza em Paris a fazer uma visita tradicional aos cemitérios. Aí quando eu vi lá o túmulo de Auguste Comte, fui procurar, rodei 1 hora olhando, medindo, o túmulo está perdido. Embora esteja no mapa, eu não achei o túmulo de Auguste Comte. Vi o túmulo de Jim Morrison lotado, de Allan Kardec, um templo, um mausoléu. De Porfírio Dias, o ex-presidente mexicano, mas de Auguste Comte, eu me sentei tentando imaginar onde era o norte, onde era o sul, mas não consegui. O fato é que Digui é um desses antiformalistas que odeia o sistema normativo, que o Código Civil francês, e tudo aquilo que, por sua vez, Durkheim legou e ensinou na sua versão mais particular, o de que é a sociedade e não o direito que merece a nossa ascensão e nossos estudos. Curiosamente, essa versão de Émile Durkheim tinha um advogado que era crítico de Durkheim e depois foi crítico também de Digui, chamado Gabriel Tarde. Eu tenho uma ideia do que eu estou a dizer. Durkheim e Digui também dizia isso. O fato era algo objetivo, quase como uma natureza morta num quadro. É algo que poderia ser simplesmente, a linguagem de Émile Durkheim, coisificado. Por exemplo, a escravidão seria um dado objetivo. E era a grande crítica do maior crítico, por sua vez, de Durkheim e também de Digui, que era Gabriel Tarde, que dizia que não, que os fatos deveriam ser impregnados de ética e discutidos como tal. Pois bem, essa versão de Gabriel Tarde vai gerar o maior crítico de Digui, chamado Maurice Henriot, que foi crítico implacável e que vai gerar uma teoria da instituição. Curiosamente, mais tarde, uma vítima, se é que eu posso dizer assim, dessa briga da França e da Alemanha sobre a região da Alsácia, vai surgir no outro lado, quando houve a perda da Primeira Guerra Mundial da área, com a perda da Primeira Guerra Mundial da Alsácia-Lorena, que voltou para a França, um aluno de direito, como o Digui era da França, mas na Alemanha, ficou revoltado. O nome dele, que vai ser conhecido pela sua adesão ao nazismo, é Carl Schmitt. Ele está revoltado exatamente porque a terra voltou para a França. Ele é a versão alemã do que Digui era da França. E assim começa uma parte do que nós vimos no Brasil, e discussões e mais discussões. Enquanto Digui, no revanchismo, está furioso com a Alemanha, ele procura, eu achava, aliás, isso, rejeitar todas as grandes conclusões da Alemanha. Eu até achava que as conclusões não eram conhecidas por ele. E eu, quando escrevi um trabalho nos anos 90, eu achava que ele não conhecia a obra dos 3 maiores constitucionalistas alemães, publicistas alemães. Paul Laband, von Gerber e Jelinek. Aliás, curiosamente, costuma-se dizer que a contribuição do povo judeu é só a religião. Aí eu disse, não, a ideia de povo. Durkheim era de origem judaica. Dos 3 constitucionalistas, Laband e Jelinek eram de origem judaica. Eles se converteram porque na Alemanha não era uma situação muito fácil. Aliás, uma curiosidade, Jelinek era irmão de Emil Jelinek. Quem é Emil Jelinek? Fundador da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz que desfilavam na Alemanha nazista como carro modelo, era fundado por um judeu, Emil Jelinek, que até mudou o nome dele para Emil Jelinek Mercedes, que é o nome da filha dele. Mas, nesses dados curiosos,
mostram, em primeiro lugar, que era impossível que Digui pensasse as coisas do nada. O próprio Elimelec pensasse do nada. Elimelec, o pai dele era rabino. Laban, o avô, e von Gerber era um estudioso do sistema alemão. Os três forjaram o direito que nós conhecemos hoje, da teoria da noção do Estado, teoria do Estado, a ideia de teoria sistematizada, foram eles que criaram. Pois bem, isso era para Digui a rejeição. E Digui não aceitava isso. Ele não tinha como partir da noção de norma, porque ou ele estava a aderir à Alemanha, e também ele tinha um problema de renunciar ao professor dele, e era condiscípulo, na verdade, que era Émile Durkheim, e mais do que isso, de Auguste Comte. Quando eu era pequeno, na casa da minha mãe, no caso, falo na casa dos meus pais, né, havia uma estante da minha mãe, uma estante do meu pai, misturada. Eu conseguia saber o que era um de outro. E eu fui criado até os 10 anos como católico, como minha mãe é. Só que havia um livro de catecismo na minha casa que eu fui procurar ver o que é. Era o Catecismo Positivista de Auguste Comte. Meu pai era positivista, da igreja positivista. É o 0062, e eu não sabia disso. Porque na casa da minha mãe não se contestava algumas coisas, muito menos as convicções dela, que eram respeitáveis. Meu pai respeitou isso até a morte. E eu, curioso que era, puxei o livro e li o Catecismo Positivista em plena época que estava fazendo um catecismo na Igreja Católica, sendo batizado naqueles cursos famosos que são feitos. Pois bem, eram dois mundos, e esse era o mundo, e eu nunca tive a visão de Auguste Comte, que eu aprendi na faculdade, que era muito curiosa, uma visão ruim, difícil, complicada. Bem, ele pôs em questão a metafísica. Sim, mas foi ele que construiu o nome sociologia. Foi ele que deu essa noção de legalidade que nós demos hoje, ao dizer que tinha que se observar a lei, até para dizer no direito penal que é uma legalidade. Isso tem das origens lá do direito positivismo, porque era-se contra a ideia de que eu podia matar, punir, fazer alguma coisa por uma questão divina. Foi esse corte que o positivismo teria dado, em princípio. Mas o fato é que Leon Digui era alguém que considerava os fatos, como Auguste Comte dizia que eram os fatos em observação. Digui dizia que esses fatos serem observados, seguindo a noção de Émile Durkheim, eram também os fatos que seriam a fonte do direito. Não era a norma, eram os fatos. E essa ideia de fato é tão marcante que ele ignorava, por exemplo, que o fato de haver uma proteção a situações coercitivas, por exemplo, o titular de uma propriedade receber do Estado uma proteção, não é bem um direito. Era só o Estado solidariamente atribuir a alguém uma proteção diante de uma injusta violação. Mas não reconhecia isso como direito. Primeiro porque isso era um sistema fechado, muito próximo ao que os alemães ostentavam, e, curiosamente, também contra aquilo que ele havia aprendido com as observações de Durkheim e de Comte. Está criado aí o positivismo sociológico na linha durkheimiana, ou durkheimiana. Pois bem, nós temos, nesse período, com a visão de Digui, alguns trabalhos importantes que são remexidos e mexidos. Ele não aceitava, por exemplo, curiosamente, a noção normativa de igualdade, porque era uma igualdade normativa. Ele dizia que os homens eram tão diferentes entre si que essa igualdade deveria ser medida caso a caso. Então ele dava uma outra versão de igualdade. Na questão do controle da constitucionalidade, que ele chegou a se pronunciar, embora eu reconheça que a França realmente tratava de controle de legalidade, não de constitucionalidade, ele estava contra Kelsey, contra a posição do normativismo, que, embora emergente na época, já tem referências disso nos livros, ao dizer que ele era a favor, dizem os livros, do controle difuso contra o controle concentrado que mais tarde Kelsen conseguiria inserir na Constituição da Áustria entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Digui vai
penetrar no direito brasileiro e vai gerar uma massa de juristas brasileiros que nas faculdades de direito são críticos, são chamados juristas críticos, que falam nos fatos, a pesquisa acima de fatos, e não em teorias, em leis. Pois bem, Digui negava a condição do Estado como nós concebemos, como pessoa jurídica. Ele, na verdade, é uma fonte, uma reunião de várias vontades individuais. Digui gerou em nosso país, né, um pensamento que foi talvez um dos mais presentes, e com isso eu vou, sei que o horário está já bem adiantado, chamar a atenção. Um trecho do livro de Auguste Comte vai parar no texto de Durkheim e vai ser trazido por Digui, que é a noção de função social. Já que ele não concebia uma função jurídica stricto sensu, aliás, Digui, numa passagem, uma faculdade que ele fala, numa palestra que ele faz no Egito, ele diz, olha, a rigor não é faculdade de direito, é a faculdade de ciências sociais. O direito é apenas uma aplicação da ciência social. Pois bem, Digui, ele vai trazer esse movimento e vai gerar uma expressão, função social do direito, que na versão dele se dá porque o centro das discussões é o que emergia no próprio contexto social de solidariedade entre os homens. A defender, a ter deveres com os outros. Eles eram tão radicais que não viam direito, só viam deveres. E quando se argumentar alguma coisa, argumentava-se que havia uma função social e, consequentemente, haveria de se extrair algo dessa questão. Esse raciocínio muito sutil foi parar na Constituição do Brasil, atual especialmente, com outro significado, agora já normativo, dando a função social, e é o que se vê nos tribunais hoje em dia, não, a Constituição fala em função social. Vejam, agora, o fato é que Digui, que era o autor, jamais argumentaria em termos normativos que, para ele, o que seria a função social é o que emergiria da solidariedade do grupo social, e não por uma imposição normativa. Mas houve uma inversão. E hoje, esse contexto que nós temos a respeito da função social é resultado de uma revisão da própria locução função social, que tinha um sentido na sua origem, mas que a palavra acabou por cair num outro significado, e que hoje, na boca do povo, significa uma atenção do direito às questões sociais, ou aquilo que a Constituição do México e da Alemanha começavam a tratar no século passado, de uma ordem social nas constituições. A talvez grande contribuição de Digui hoje, no século XXI, seja a emergência do termo função social. Se não houvesse Digui, é possível que o jurista tivesse que ler Durkheim e dele extrair uma ideia. Havia recitações, nota de rodapé, que só há trechos transcritos, mas não se faz uma valoração dos termos. Mas o Guidão foi direto e objetivo. É verdade que a função social que nós conhecemos hoje está longe do sentido ético que ele imprimiu na época que o assunto veio à tona. Mas, se há uma coisa que se aprende na faculdade de Direito hoje, é dignidade da pessoa humana e função social. Uma com caráter mais pessoal e a outra com caráter mais dominial. A função social, a função social, as coisas. Pois bem, resumem a teoria de Digui como sendo de um positivismo sociológico. Existe positivismo normativo, que é de Hans Kelsen. Existe um positivismo analítico, que é de Hart e também de Norberto Bobbio. E existem outras manifestações. O fato é que muitos daqueles que, curiosamente, hoje invocam a função social, geralmente, quando rebatem os argumentos, dizem, esse argumento é um argumento positivista. Só que o argumento positivista foi que imprimiu a função social e não o contrário. E o mais curioso é que Digui, para concluir, trazia a principal crítica que Auguste Comte, Durkheim
não com tanta ênfase, mas ele fazia, que era a ideia de algo abstrato que não surgiria de alguma fonte. O positivismo tem traços curiosos na questão dos limites do conhecimento e na origem dos conhecimentos. E nunca poderia ser algo que fosse surgido do nada, que fosse metafísico. Isso que Digui andou por criticar. Curiosamente, uma figura que nós aprendemos na faculdade e que é muito cara aos povos do sistema romano-germânico, que é a noção de direitos subjetivos, é contra a posição dele. E ele preferia usar a expressão situação jurídica, como foi mencionado aqui. Quando eu li a primeira vez Digui, eu achei que era o revanchismo, achei que era a implicância com os alemães, mas depois eu vi, lendo os outros livros, que ele tinha feito um exame criterioso dos maiores juristas alemães da época. Ou seja, ele estava dizendo aquilo por convicção, e dizendo ponto por ponto quais eram as críticas. A principal delas, a Jelinek, que conseguiu um feito notável, questionar Jhering ao dizer que o direito subjetivo não era interesse protegido, mas sim a proteção do interesse, que é o que nós usamos no Brasil hoje. Para Leon Digui, esses raciocínios são todos conclusões abstratas que não têm muito sentido. Mas o fato é que hoje, e com isso eu concluo, uma das jornadas que houve no STJ, uma das conclusões era a desnecessidade dos direitos subjetivos, e os argumentos pareciam ser os mesmos que Leon Digui sustentava há 100 anos. Pode ser que não. Pode ser que nós dissemos aqui sejam meras palavras, mas pode ser que estejam a repetir Digui sem conhecê-lo. E mais do que isso, a usar das conclusões sem saber da nobreza e da profundidade com que ele questionou cada ponto em discussão. Hoje, ao falar-se em direitos fundamentais, não se fala em direitos subjetivos públicos. Hoje, nós não temos a estrutura que ele analisou minuciosamente. Se eu tivesse que, portanto, resumir, eu diria, Digui é o pai da função social que nós conhecemos hoje aqui no Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, eu vou devolver a presidência a Vossa Excelência, viu? Permaneça aí, permaneça. Não vou falar. Permita-me, Vossa Excelência, eu vou... vai. Porque eu vou ter a honra de entregar, passar as mãos, depois de agradecer muito carinhosamente essa demonstração de amor ao direito, de amor à filosofia, de amor à vida e à história. Foi uma tarde memorável de inteligência, de cultura, que faz jus às tradições do que nós chamamos a Casa de Montezuma. Aliás, baiano, como Vossa Excelência. Francisco Giacaaba de Montezuma, o primeiro presidente, o homem que construiu essa tradição, era baiano, formado em Direito em Coimbra, mas médico da Universidade, da Faculdade de Ciências Médicas de Salvador. E foi um homem interessante e responsável, né, por essa casa que nós chamamos carinhosamente de Casa de Montezuma. Eu queria agradecer muito primeiro a André, que é da casa, presidente da comissão, que é uma grande figura, meu amigo há muitos anos, e nós vamos passar às mãos de Vossas Excelências o certificado de participação. O André, quem vai entregar o certificado, é o melhor, é o que ele tem de melhor, que é a Ana Tereza Basílio, nossa diretora, minha advogada e diretora, membro da diretoria, integrante ativa aqui da nossa casa, que vai passar às suas mãos o certificado de participação nesse evento de hoje. Eu vou entregar aqui ao presidente,
que nos honrou com essa magnífica presidência, cara, mais do que uma presidência, uma verdadeira conferência a respeito do assunto, e vou passar às suas mãos, agradecendo a presença e estimulando a ingressar nessa casa, já que Vossa Excelência esteve ladeado de 2 confrades, 2 membros da Casa de Montezuma, e ficou um pouco distoante Vossa Excelência não ser membro da casa. Aliás, já foi convidado ali há pouco, já recebeu a proposta, então vamos só formalizar. Eu encaminharei a proposta, não é? E, se aprovado for, ficarei gratificado. Obrigado. E ao doutor, ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, meu queridíssimo amigo, nosso também membro da casa, a quem eu agradeço muito carinhosamente pela participação, pela aula, pelo prazer de receber um pouco da sua cultura e da sua dedicação a esse tema tão importante, tão interessante, tão instigante. Então, passo-lhe as mãos do certificado, vou fazer aqui um registro fotográfico. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, devolva-lhe a presidência. Senhor presidente, eu espero haver cumprido o encargo. Né? Agradeço, então, ao distinto auditório, à seleta plateia, e fica encerrada, então, essa nossa reunião. Muito obrigado. Superou as expectativas